6 presos já temos pelo envolvimento num homicídio que aconteceu no dia 1º deste ano, aqui no bairro Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre. Vou conversar com o Eduardo Carvalho, que ele tem mais informações pra gente. Tínhamos 5 presos, veio mais um para dentro da jaula, agora são 6. Quem são eles? Qual é o envolvimento com esse crime? Tem mais gente para ser presa? É tudo contigo, Eduardo. Boa tarde. Oi, Samuel, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham na tela do Balanço Geral. Já são 6 presos, mas a polícia identificou 11 pessoas como envolvidas nesse crime, mais um homicídio ocorrido em Porto Alegre e mais um caso em que a resposta da polícia ela é rápida e muito eficiente, né, em chegar até esses criminosos envolvidos. A gente vai falar sobre essa operação agora ao vivo com o delegado Gabriel Borges, ele que é o delegado titular da primeira delegacia de homicídios da capital, está à frente dessas investigações e também da operação que chegou até esses criminosos. Delegado, primeiro, obrigado por nos receber, boa tarde. Quem são essas pessoas identificadas como responsáveis e se o senhor puder, por favor, repassar qual foi a dinâmica dessa ocorrência que deu início à operação. Novamente, boa tarde. Boa tarde a todos. Esse é um trabalho da 6ª Delegacia de Homicídios da capital, a qual eu respondo, responsável pela Zona Sul. Esse crime foi um crime gravíssimo, ele ocorreu logo na virada do ano, no início do ano, nas primeiras horas. Um veículo com pelo menos 4 pessoas na Zona Sul de Porto Alegre se aproximou de 2 jovens e tiveram uma rápida conversa e esses jovens foram literalmente metralhados. Os 2 jovens alvejados com vários disparos, um deles foi socorrido e sobreviveu e o outro acabou vindo a óbito, um adolescente de 15 anos. A investigação iniciou instantaneamente. Nós descobrimos que os 2 jovens não tinham antecedentes criminais nem vínculo com o crime organizado, eles só foram vítimas do crime porque estavam numa área que é uma disputa territorial pela venda de entorpecentes entre 2 grupos criminosos na capital já de algum tempo. Então essa foi a motivação do crime e tão rápido nós identificamos tanto os mandantes como as pessoas que colaboraram e os executores. Representamos ao Poder Judiciário que deferiu todas as ordens, então, de prisão e de busca, que nós fizemos o cumprimento ao longo do dia de ontem. Os principais envolvidos estão presos, foram presos, capturados, mas os trabalhos ainda seguem, ainda tem diligências a serem realizadas e nós não descartamos que mais prisões venham a ocorrer relacionadas a esse caso. Quem são essas pessoas, delegado, envolvidas no caso, que estão presas agora e foram identificadas por vocês? Já possuem antecedentes, são vinculados a grupos criminosos? O que vocês conseguiram identificar? Todos eles são vinculados a um grupo criminoso que atua na região e tem um conflito com outro grupo criminoso que atua na capital, mais na zona leste da capital e zona norte. Eles, como eu falei, uma vasta ficha criminal, não só por tráfico de drogas, mas por crimes violentos como homicídios. E os líderes, que são irmãos, foram alvo das ações, atuam na região, são conhecidos e também tiveram a prisão preventiva deferida contra eles. O senhor destacou, as vítimas nesse caso não possuíam relação com o crime organizado, estavam num local conflagrado, mas não tinham envolvimento. Quer dizer, esse caso ele ajuda a mostrar que nesse caso de brigas entre facções, conflitos, também afetam pessoas que nada têm a ver com o crime? Com certeza, é por isso que qualquer homicídio, não importa quem é a vítima, nós atuamos com força para identificar e responsabilizar o autor, porque não raras as vezes acontece, infelizmente, de pessoas sem vínculo com o crime organizado. Aconteceu no bairro Restinga há pouco tempo, uma jovem, já aconteceu na Zona Leste da capital, de pessoas que não têm nenhum vínculo, simplesmente são moradores, trabalhadores, mas estão nessa região que é conflagrada, acabam sendo vítimas. Então, por isso que nós agimos com força. Não importa se o autor já tem antecedentes ou não, a vítima já tem antecedentes ou não, isso para nós não interessa. O que interessa é elucidar e responsabilizar o autor para que não venha a acontecer. Então, infelizmente, nesse caso, eram jovens sem vínculo e acabaram sendo vitimados justamente por estarem nessa região. Entre os presos, executores e mandantes, somente executores, o que a gente tem nesse caso específico? Os executores foram presos, os mandantes foram presos, que inclusive já estavam no sistema prisional, receberam uma nova ordem de prisão agora. Para nós isso é importante também. Não é porque está preso que não vai sofrer uma nova ordem de prisão, até porque ele pode estar só uma prisão mantendo ele preso, então ele pode receber algum benefício prisional e ser posto em liberdade. Então, para nós, não importa se já tem 1, 10, 20, vai ter mais prisão se envolver no crime. E também colaboradores, pessoas que ajudaram eles de forma logística, com empréstimo de veículos,
e questões menos relacionadas com a execução, mas que auxiliaram na prática do crime. Então, todos foram identificados e foram alvo das ações. Só para fechar, os trabalhos continuam, então, a investigação ainda busca talvez mais envolvidos, podem ocorrer novas prisões. Quais são os próximos passos agora, delegado? Nós seguimos com essa investigação porque há ainda diligências a serem feitas, mas principalmente porque esse crime tem relação com outros na região, que esses mesmos membros tiveram algum tipo de participação. Então, quando nós conseguimos elucidar um crime, é muito comum que influencie em outros delitos também. Então, por isso que os trabalhos seguem e certamente nós vamos ter reflexo. Tanto nesse crime que aconteceu, como em outros que vieram antes e uns 2 crimes que aconteceram depois desse também na região. Obrigado, delegado. Samuel. O Eduardo, curiosidade, esse foi o primeiro assassinato de 2025 em Porto Alegre? Acho que sim, né? O Samuel pergunta no estúdio se esse foi o primeiro crime violento, o primeiro assassinato em Porto Alegre do ano. Não sei se o senhor tem essa informação. Na zona sul de Porto Alegre, que eu estou respondendo, eu tenho certeza que sim. Mas eu acredito que foi o primeiro porque foi no dia primeiro e nas primeiras horas do dia. Então eu acredito que tenha sido o primeiro, sim. Aí agora já com os envolvidos identificados e presos, né? E há outras diligências ainda em andamento agora para identificar outras pessoas. E esse ponto importantíssimo que o delegado mencionou, né, Samuel? Um caso com a prisão dos envolvidos, podendo levar à elucidação de outras ocorrências na Zona Sul e também em outros pontos aqui da cidade. Isso é muito importante, né? A elucidação dos casos e a punição dos envolvidos daqui a pouco ali na frente com a condenação que eles vão ter com essas vastas provas que tem a Polícia Civil a respeito desse crime que aconteceu aqui na Zona Sul de Porto Alegre e de outros envolvimentos em outros crimes aqui na cidade também. Provavelmente esse grupo, algumas pessoas têm relação com outros casos de assassinatos que ocorreram por aí, estando atrás das grades, se desvenda os crimes que aconteceram e se evita novos crimes também, o que é muito, muito, muito importante, né? Com esse trabalho que está sendo realizado aí pela equipe do delegado Gabriel, ali na Zona Sul da capital gaúcha, né? Se o delegado consegue, será para a gente trazer alguma informação, Eduardo, a respeito de outros crimes que estão sendo investigados, que podem ter relação com esse? Pois é, Samuel. Inclusive, a gente vai conversar hoje ao longo do Balanço Geral com o delegado Gabriel Borges sobre outras ocorrências, inclusive na Zona Leste, daí em outra área de Porto Alegre, mas que também estão sob responsabilidade dele. É que tem ocorrido nas últimas semanas homicídios que, inclusive, estão em alta em comparação com o ano passado. Não ainda na série histórica, Porto Alegre tem índices positivos, mas na comparação com 2024 está em elevação. Vou repassar esse questionamento ao delegado e depois a gente pode conversar também sobre essas ocorrências mais recentes que envolvem a área especificamente da Zona Leste. O Samuel perguntou, nesse caso específico da operação, delegado, o senhor menciona que pode ter envolvimento com outros fatos. São fatos na Zona Sul? O senhor pode falar alguma coisa sobre esses crimes agora? O que vocês pretendem analisar com base nos presos da operação? Os fatos que acontecem em Porto Alegre, embora seja uma cidade grande, mais de 1 milhão de habitantes, vários bairros, e também com a região metropolitana, eles têm conexão. Os grupos criminosos que atuam numa cidade, atuam em pontos de uma cidade e também migram para outra cidade. O crime, ele anda. Então, é muito comum que um crime que aconteça no bairro Cruzeiro, daqui a pouco tenha um reflexo no Rubem Berta, ou uma represália no Rubem Berta e assim sucessivamente. Em Canoas, no bairro Niterói e daqui a pouco no bairro Umbu, em Alvorada. Então é algo que tem esse reflexo porque os grupos criminosos eles acabam se ajustando. Um apoia o outro e assim vai. Então sim tem relação com crimes na Zona Sul, mas também com crimes que ocorreram na Zona Norte de Porto Alegre. Então isso acontece, por isso que nós atuamos muito na questão da inteligência integrada. Polícia Civil, Brigada Militar e Polícia Penal. Os 3 órgãos se comunicam diariamente para justamente entender a dinâmica dos conflitos. Então não é algo totalmente isolado naquela região. Não, é algo bem dinâmico para toda a cidade. A gente vai continuar acompanhando esses casos. Daqui a pouco a gente volta aqui na tela do Balanço Geral, Samuel, para falar sobre outras ações do Departamento de Homicídios no combate a esses crimes graves aqui na capital dos gaúchos. Eduardo, o delegado Gabriel, dá tempo até de preparar o mate aí para a segunda volta de vocês. Tô vendo que a cuia tá ali, a bomba tá em cima, mas não colocaram a Eva. O seu Eduardo faz o mate aí pro delegado Gabriel e daqui a pouco eles voltam trazendo mais informações pra gente sobre outros crimes que aconteceram lá na Zona Leste da capital recentemente. Assassinatos, teve um corpo encontrado dentro de um carro carbonizado, tentativas de homicídio que ocorreram por lá. Em seguida, mais informações aqui no Balanço. Vamos que vamos, Balanço Geral!